Por que sua vida muda depois de atingir os primeiros 100 mil reais? Eu vou te mostrar matematicamente algo que talvez você nunca tenha prestado atenção e que pode mudar drasticamente tudo. A forma de enxergar a sua vida, a forma de enxergar seus negócios, a forma de enxergar seus investimentos. E eu vou te trazer 4 pontos importantes de atenção para você. Primeira coisa que você tem que saber, atingir as próximas metas vai ser muito mais rápido. Por que é muito mais rápido? Eu tô aqui na Islândia. A Islândia é um país que tem muita neve. E eu passei por umas montanhas muito altas. E eu comecei a imaginar, tô no topo da montanha, empurro uma bolinha daqui de cima. Que tamanho que essa bolinha vai chegar lá embaixo? Se eu empurrar uma bolinha de 10 centímetros e ela começar a rolar, e lá no final, lá na base da montanha, ela tiver o tamanho de 100 mil centímetros, imagina isso daqui. No meio do caminho, qual vai ser o tamanho dessa bolinha? Pausa o vídeo e escreve aqui pra mim. Vou te dar a resposta. Ela vai ter 1000 centímetros. Então ela começa com 10, no meio ela tem 1000 centímetros e no final tem 100 mil centímetros. Quer dizer, ela andou metade do caminho para crescer 990 centímetros. Mas a outra metade do caminho, ela cresceu 99 mil centímetros. Isso é muito louco. Então veja que o meio do caminho não é o meio do caminho, mas é o que a gente geralmente pensa. Quer ver outro exemplo interessante? Quando a gente olha para o Usain Bolt. O Usain Bolt, ele corre 100 metros. Ele é o corredor mais rápido de todos os tempos. Ele é animal, ele corre muito rápido. Só que eu te pergunto, os primeiros 50 metros, eles são mais rápidos, mais demorados, ou eles têm a mesma velocidade que os últimos 50 metros? Para pensar. E aí eu vou te dar a resposta. Então vamos pegar aqui 3 fases. Você tem a fase da aceleração, a fase da velocidade máxima e aí você tem a fase da velocidade descendente. A primeira fase tem uma duração de 4 segundos e 92, a segunda fase tem uma duração de 4,19. A distância que ele percorre nessa primeira fase, a fase de aceleração, é de 43 metros e 16. Então em 4 segundos e 92 ele percorre 43 metros. Na segunda fase, num tempo menor, em 4 segundos e 19 ele percorre 51,28 metros. Então veja que ele corre mais em menos tempo. E se você for pegar de todas as fases, a fase que ele vai mais demorar vai ser a fase de aceleração, porque é assim na nossa vida também. Vamos agora então para os investimentos? Como você acha que é atingir seu primeiro milhão? 0, 100 mil, 200 mil, 300, 400, 500, 600, 700, 1 milhão? Não é assim. Na verdade, você vai atingir seu primeiro milhão assim, do jeito que você está vendo. Então vamos fazer uma simulação. Você vai demorar 10 anos, se você for investir 500 reais por mês, para chegar nos seus primeiros 100 mil. Mas para você sair dos seus 100 mil e você chegar nos 200 mil, mais 100 mil, 5 anos. E aí mais 100 mil, 3,4 anos, mais 100 mil, 2 anos e assim por diante. Até que vai ficando cada vez mais rápido. A vida é assim. O que acontece depois dos 100 mil? Acontece uma mágica. Acontece a mágica dos juros compostos, que não são aplicáveis só ao dinheiro, isso é que se aplica a tudo na nossa vida. Então, você está construindo um negócio, o seu negócio ele chegou em 1 milhão de faturamento. Ele chegar agora até os 10 milhões de faturamento, não vai ser 10 vezes mais demorado. Geralmente, do 0 aos 200 mil é metade do tempo. Dos 200 mil a 1 milhão é outra metade do tempo. Então, tenha em mente que o mais difícil é o que você está fazendo agora, se você ainda não chegou no 100 mil. E se você já passou de 100 mil, meus parabéns, você passou pela zona de arrebentação. O momento mais difícil que algum investidor deveria passar. E você já conseguiu. E antes de eu continuar, deixa eu só te dizer uma coisa. O começo, ele realmente é o mais difícil. No meu começo, eu não só demorei, como eu voltei. Então, uma coisa é você ir devagar, outra coisa é você ir devagar e quando você está chegando aqui, ainda voltar e regredir. Eu quebrei quando eu comecei, eu errei várias vezes na minha jornada. E na maioria das vezes que eu errei por ou falta de conhecimento ou por excesso de ganância. E na maioria das vezes eu estava sozinho, não tinha ninguém junto comigo para me mentorar e para me ajudar. Conselhos mudaram a minha vida. E se você quer ser mentorado pelos melhores, saiba que na Finclass você tem os melhores mentores no nosso mundo, no mundo de finanças. E uma boa notícia para você é que na Black Friday agora, no dia 29/11, você vai poder assinar a maior plataforma de finanças do planeta, só que com 50% de desconto. Tá? Você vai pagar R$ 34,90, R$ 34,95 por mês. Então fica aqui a dica para você, tem um link na descrição, você clica, bota seu nome e e-mail para você ser avisado, tá bom? Mas não deixa de fazer isso porque é uma baita oportunidade para você não errar onde eu errei e onde a maioria dos nossos mentores já erraram também. Segunda coisa é, investir precisa virar um hábito para você. Vamos falar, por exemplo, da academia. Primeira semana que eu fui na academia, nossa, eu tava me arrastando para chegar lá. Era uma loucura, assim, eu mentalmente, era difícil, fisicamente era difícil. Aí na segunda semana, eu já passei por essa arrebentação. Sempre que eu tentava fazer de novo academia, eu ficava doente, é muito louco. Meu corpo pregava uma peça em mim, ele não queria que eu fosse, era um duelo mental, físico. É muito louco, eu ficava com dor de garganta. Passava a primeira semana, isso daqui já passava e já começava a ficar um pouco mais palatável. E aí eu conseguia.
Terceira semana, aí eu já tinha um pouquinho mais de disposição, eu já começava a entender que eu precisava desse negócio, começava a fazer parte da minha rotina. Na quarta semana o negócio já estava muito mais fácil, até que depois você começa a questionar, caramba, eu preciso ir para academia hoje, eu preciso de alguma forma para academia. E a mesma coisa é com o investimento. Você sempre começa empolgado e depois você para. Por quê? Porque você não passa desse momento inicial. O hábito de se investir, ele é como qualquer outro hábito. Você vai ter o gatilho, a rotina e a recompensa. O gatilho é aquilo que te ativa o hábito. O que você precisa fazer? Você precisa fazer com que o gatilho seja o seu salário ou sua renda. Entrou na conta, esse é um gatilho. Qual que é a rotina? A rotina é comprar algum investimento. Qual que é a recompensa? Dividendos. Quando você tiver dividendos entrando, isso daqui vai fortalecer o seu hábito de investir e aí esse gatilho vai ficar cada vez mais forte. Até que quando começar a entrar o dinheiro na sua conta, você vai olhar para esse gatilho e já vai começar a sentir o prazer do dividendo. Então você vai ter a dopamina aqui acontecendo. Você precisa criar esse arco, porque investir tem que ser um hábito. Você não vai enriquecer em um mês. Você vai enriquecer a longo prazo. Então você precisa fazer do investimento um hábito. Terceira coisa, 3 a cada 4 brasileiros eles vão apontar o dinheiro como a maior preocupação. E ninguém vai te falar isso, mas é o seguinte, não tem essa de não se preocupar com o dinheiro. Você vai se preocupar com o dinheiro. Sabe essas coisas que você vê nos eventos, às vezes, que é você precisa mentalizar, ressignificar que o dinheiro é tranquilo para você, que é uma coisa boa e tal. Não vai acontecer até você ter dinheiro. Pode ser palatável para alguns, mas talvez seja uma grande enganação que está acontecendo para sua mente. Você só vai deixar de se incomodar quando você passar da zona de arrebentação. Sabe por quê? Você vai pensar, não, o dinheiro não é um problema, tá bom. Aí você tem 2 filhos, um tá passando mal, tá doente, o outro tá sem lugar para estudar, sua esposa tem que ir para a rua, transporte público, passando um baita risco. Aí você vai falar que você não vai se preocupar? Não, você vai, não tem como. Mas você só vai se preocupar até você passar pela zona de arrebentação. E a zona de arrebentação, ela é muito parecida de fato com as ondas. E o que eu aprendi nessa fase? Eu aprendi que existem 4 zonas no mundo do surf. Você tem a zona de spraio, que é onde não existe uma superfície, você tem algo muito plano. Aí você tem a zona de arrebentação interna, que é quando a superfície começa a diminuir. Aí que você já tem uma mudança na forma da onda, mas ainda é tranquilo de seguir. E agora você tem a zona de arrebentação externa, que é onde a superfície ela caiu demais. E você tem as ondas se transformando em coisas gigantescas. Os surfistas passam muito tempo só tentando passar da arrebentação. Como que eles passam por arrebentação? Eles vão, mergulham ali e passam por baixo. Só que quando eles passam pela arrebentação, tem a zona de empolamento. E quando eles passam por essa zona, eles ficam tranquilos e a água já fica plana. No mundo do dinheiro é a mesma coisa. Então vai ser uma pressão, vai ser uma adrenalina. Não vai ser fácil. Você pode tomar caldo a qualquer instante. Você pode cair duro e você só vai melhorar quando você passar da zona da arrebentação. Isso significa o quê? Ter mais de 100 mil reais. Quando você tem R$1.000 é difícil, 2.000 é difícil, 5.000 é difícil. Passou de 100 mil reais, uma mágica acontece. E passou dos 200, aí você chegou na metade do caminho para o milhão. 200 mil é a metade do caminho para o milhão. Primeiro de tudo é, não junte dinheiro, invista. Parece sutil, não é? Ainda mais para você que me segue aqui, mas é uma diferença grandiosa, então eu preciso falar. Se você juntar R$200 por mês, você vai demorar 500 meses para chegar em 100 mil. Se você investir R$200 por mês, é uma taxa mais ou menos de 0,8% ao mês, você vai ter 202 meses para chegar nos seus primeiros 100 mil. Então, ao invés de 500 meses, você vai chegar em 200 meses. É muito mais rápido. Então, nunca ter uma mentalidade de poupador, uma mentalidade de juntador. Você precisa ter uma mentalidade de investidor. Isso é o que vai mudar drasticamente a sua vida. Não só com dinheiro, tá? Mas em qualquer coisa. Você vai para algum evento, você não vai lá para consumir, você vai lá para investir. Porque investir significa você pagar algo e receber mais. Você pode pagar não só com dinheiro, você pode pagar com o seu tempo. Você não vai sair e vai para um lazer se você não for pagar com o seu tempo e receber muito mais do que você está pagando. A maioria de nós somos maus investidores. A gente às vezes vai para a casa de algum amigo mesmo sem querer, porque a gente se comprometeu com aquilo. A gente faz alguma coisa que a gente não queria, mas a gente já se comprometeu. Então a gente está investindo mal o nosso capital do tempo aqui. Você precisa ser um investidor na sua vida. Tudo que você tocar precisa germinar, precisa ficar maior, precisa crescer. Segunda coisa, nunca invista enquanto você tem dívida. Pague suas dívidas primeiro. Por quê? Nenhum investimento vai render mais do que a sua dívida. Então não adianta você ter uma dívida, eu vou pegar aqui a melhor dívida que tem. Uma das melhores, pelo menos, é o crédito consignado. O crédito consignado, ele vai dar mais ou menos 1,8% ao mês, que dá mais ou menos 24% ao ano. Esse aqui é um dos melhores créditos que tem. Quando você investe no Ibovespa, de 2000 para 2023, ele rendeu 9,7% ao ano. Então não adianta você tirar aqui para se sentir um investidor e começar a investir. Por quê? Porque você vai se dar mal. Quer ver outro número? 10 mil investidos em 360 meses, eu tô falando de 30 anos, 10 mil vai virar 157 mil. Se a gente tiver 10 mil em dívida em 360 meses, eu tô falando de 6 milhões de reais. Cara, isso aqui é bizarro, não é? É bizarro. Nunca invista antes de pagar dívida, porque o maior rendimento que tem é você parar de pagar juros todo mês e começar a receber depois no tempo certo. Terceira dica é
melhor economizar R$1 do que faturar R$1. Porque existem coisas que você não vê, são as sombras dos seus gastos. Então quando você compra um carro, você está olhando para o quanto custa o carro, mas quais são as sombras desses gastos? Você vai ter IPVA, seguro, combustível, multa, um monte de coisa. Essas são as sombras que você não olha. Quando você vai comprar um apartamento, você olha para o preço do apartamento. Quais são as sombras de um apartamento? PTU, condomínio, reforma, taxas, você vai precisar transferir, uma burocracia de nome, cartório, um monte de coisa. Terceira coisa, viagens. Você olha para o preço da viagem. Quais são as sombras desses gastos? Você vai ter seguro, aluguel de carro, taxa de câmbio, spread que você vai converter a moeda, coisinha que você vai comprar lá. Aí você tem restaurante, você olha para o restaurante. Ah, um prato é tanto. O que você tem de sombras? Você tem bebidas, 10% do garçom, que às vezes é 15%, você tem um docinho, você tem estacionamento, você tem depreciação do carro, o risco de você indo até lá bater o carro, pagar uma multa. Você não deve olhar só para os gastos, você deve olhar para as sombras dos gastos, porque é aqui que é o ralo que você não percebe. E os gastos, eles são bastante danosos. Porque imagina, se você ganha, sei lá, R$5.000 por mês, você gasta 4,5, sobra R$500. Se você investir R$500, em um ano, você vai ter, por exemplo, R$50 de rendimento. Se você economizar R$500 a mais, num mês, você está falando de economizando um mês R$500, ter 10 anos de rendimento. Então a economia, ela é ser mais poderosa que o investimento. E o que vai te enriquecer é poupar dinheiro e investir todos os meses. Isso é a coisa mais importante que tem. E para colher mais frutos, você vai precisar espalhar mais sementes. Isso significa o quê? Que você vai precisar diversificar os seus rendimentos. E você vai precisar ter paciência. No seu primeiro ano, o rendimento da sua carteira não importa. No segundo ano, o rendimento da sua carteira também não importa. Como assim, Thiago? Se você investir a uma taxa de 10% ao ano, mais ou menos, e você investir todo mês R$500, no final do primeiro ano, você vai ter um patrimônio. Desse patrimônio, 95% dele é aporte, é o dinheiro que você economizou. 5% dele é rendimento. Se você for olhar para o quinto ano, 78% do seu patrimônio é o quanto você investiu. E 22% é juros. Então veja que no quinto ano, o rendimento não fez muita diferença. No nono ano, 59% do seu patrimônio são contribuições e 41% é juros. E no 13º ano é onde as coisas se invertem. Então depois de 13 anos, você tem 51% do seu patrimônio sendo contribuição, 49% do seu patrimônio sendo juros. Então daqui para frente é onde os juros começam a ficar mais relevante do que o seu aporte, esse ato de poupar. Então você precisa ter mentalidade de investidor, mas você precisa poupar o máximo possível. Isso daqui vai te ajudar a ter consciência que às vezes se você está nos 50 mil, você não está nos 5% de 1 milhão. Cara, você já está quase na metade do caminho. Use isso daqui de gás para você, para que você chegue nos seus 100 mil reais e depois você chegue no seu 1 milhão de reais e saiba que a vida nunca é linear. Começa a ser mais difícil e a gente vai acelerando aos poucos. Assim como 100 mil é uma boa parte do caminho para 1 milhão, 1 milhão é uma boa parte do caminho para os 10 milhões e assim por diante. Um grande abraço, até o próximo vídeo e tchau.